Baritubeiro, sejam bem-vindos, eu sou José Felipe e estamos aqui na Casa da Angola para poder mostrar um pouco da cidade que está a acontecer, para aprender sobre o Yuri da Cunha, principal neto. Então vamos fazer o máximo de imagem que pudermos, vamos tentar fazer o possível para poder conversar com o Yuri da Cunha, o principal neto, vamos constatar aqui as imagens. Em primeiríssima mão, vamos que siga até o modo principal, até o graça de Cristo. Posso afirmar o seu rosto? Não me canso de dizer que sem ti. Troca da boleia. Um bom conteúdo. Aqui está o Yuri da Cunha e o principal negro a subir. Principal negro. Bater famosa. Você que? Obrigado, boss. Você que? Não me é? Oh, tu aí está. Está sempre no live. Não me é? Bem-vindo. Eu vou dar a palavra primeiro ao Yuri, por ser mais velho. Na África é assim, em África, primeiro são os mais velhos, depois o príncipe ou o negro, depois vamos abrir para poucas perguntas, claro, porque depois temos o lado do programa que vai continuar lá fora. Por favor, irmão Yuri. Boa tarde. Fico muito feliz por esse lado que me dão como mais velho para falar, mas os mais velhos têm que passar a dar prioridade aos mais novos, porque os mais novos têm as ideias mais frescas e um pensamento novo de construirmos coisas novas também, apesar de que temos muitas coisas antigas que não foram resolvidas. Por isso é que eu tenho estado a aprender muito com o Príncipe e com todos mais novos do que eu, porque eu também já fui mais novo do que muitos e sou ainda. E durante esse tempo todo que eu aprendi com os nossos mais velhos, era sempre dar prioridade aos mais velhos. Mas eu acho que os mais novos têm que começar a ter prioridade, sim, para poderem falar das coisas, porque nós até como mais velhos já conhecemos um pouco mais. Então, eu prefiro que ele fala para eu aprender e depois, então, poder falar mais alguma coisa. Por isso. Salve de pai! Por isso é muito da Cunha. Lindo, moco. Ai, meu boy. Brasil, Bahia, Casa da Jaguaira, Brasília, agradecida. a transmissão ao vivo. A palavra que me foi passada pelo mais velho Yuri da Cunha. Ok. Gostaria também, antes porém, pedir um grande favor, fazer só um pouco de coragem e não se roerem. Se não vou conseguir falar e não vamos avançar. Dando continuidade no que eu estava falando, agradecendo pela palavra que o mais velho Yuri da Cunha deu a mim. Quero já agora me apresentar formalmente. Eu sou o Januário aqui em Mojoenga, angolano, nascido na província do Asmo, dia 2 de 1902 pontos, e filho de Maria José Paixão Mojoenga.
e de Moniz Luaina, meu pai de criação. Sou o primeiro de 6 irmãos, sou fazedora de estilo cudoeiro, tenho o ensino médio concluído, não dei continuidade da minha formação acadêmica devido à minha escolha. Eu escolhi a arte, escolhi a música e infelizmente na altura eu não tive capacidade de levar os dois lados, que é a formação e a música. Então tive simplesmente um foco, que é a música. E hoje estou aqui a viver e sobreviver da música, mas o que eu mais aconselho durante essa minha caminhada é que todo mundo, em primeiro lugar, tem que se formar, levar a formação acadêmica no primeiro passo. Mas, se tiver um outro lado, que é a arte, o esporte, a música e uma outra coisa, ele pode acreditar sim com ele também. Ok, dando continuidade, já agora também para as meninas que estão a me ver aqui tão bonitinho. Eu sou chefe de família. Sou chefe de família. Tenho 4 filhos e uma mulher bonita, como muitas de vocês que estão aqui presentes, ok? Levo a música muito a sério como meu primeiro trabalho e também, graças a Deus, a mesma música me deu o privilégio de ser apresentadora de programa do meu estilo, que é o cudoeiro, e também faço muito bem, graças a Deus. E essa minha caminhada faço parte de um grupo que é os Namair. O meu irmão de barriga separei daqui a vida me ofereceu, é o presidente Gasolina, que está comigo durante cerca de 18 anos na música, no estilo cudoeiro. Aguentamos as batalhas da ignorância, do desprezo de muita gente juntos, porque afinal de contas, na altura que a gente abraçou o estilo cudoeiro foi um estilo no passado muito marginalizado, até hoje mais reduzido, mas antigamente era já 100%, era um estilo que a sociedade para abraçar era muito difícil. E estou aqui a aprender que no passado, até os dias de hoje, o mais velho Yuri da Cunha é um pioneiro do estilo cudoeiro na luta para que a sociedade angolana e mundial aceitasse o estilo cudoeiro como arte, como modo de vida, como um trabalho de muito cidadão angolano e também do mundo, porque afinal de contas o estilo cudoeiro tirou muita gente da delinquência, o estilo cudoeiro tirou muita gente do desemprego e o exemplo prático sei eu. Se não fosse o cudoeiro eu não estaria aqui, se não fosse o cudoeiro eu não teria os meus filhos, não teria mesmo, porque afinal de contas a minha mulher tinha que se apaixonar por esse cudoeirista, não tinha outra saída. Os meus sonhos tinham mesmo que me engolir assim. E de mês, hoje eu tenho o meu primeiro filho a estudar, a fazer a 6ª classe e numa formação particular, num ensino particular, que é colégio, que você deve pagar dinheiro para a pessoa estudar. E eu, o cudoeiro, é a música que está me ajudando a pagar todos os meses a mensalidade
do meu fôlego. É música, Cudoeiro, que me vosto, que eu consigo sustentar a minha malheira, que eu consigo também do meu bocadinho dar na minha família a largueira, que são os meus pais, os meus irmãos, até vizinhos, ok? Eu Cudoeiro. Então, esse história que no passeio foi um história receitado pela maioria, mas graças a os mais velhos que lutaram, aguentaram para nós. E esses mais velhos que eu devo gratidão até o último doia da minha voida, ok? Que eu, criador do estilo Cudoeiro, que nos anos 80 ou 90, mais vai não me deixa mentir, que surge o estilo Cudoeiro, que os meus avós ouviram em primeiro lugar daquele malanjonho que saiu de Malense para a capital de Luanda, depois saiu de Luanda, foi para fora de Angola, se formou em medicina, mas ele viu o Cudoeiro como uma potência. Ele disse: vou regressar ao meu país para dar também um postinho de mim. Eu tinha medo, ok? Ele já estava numa boa voida. No primeiro ano, Estados Unidos, família. Estás a estudar medicina. Mas ele disse: não. Eu regressei no meu país com isso que eu estou aqui a fazer para poder partilhar com os meus irmãos. Deixa dar um goelo na égua. Quem tiver, aproveita também. É o goelo na civuela. Normalmente, a escolha é individual. Eu disse assim que ia dar um goelo na Yasgo, o meu irmão disse que ia dar na cerveja. É normal. A escolha é individual, desde que não te faça mal, que você não faça mal a ninguém. E vamos caminhar juntos, unidos. Porque muita gente é muito estranho. O outro escolhe uma posição, você quer apedrecer. Então é complicado. Nós só seremos iguais quando nós devemos respeitar ou estamos a respeitar a escolha de cada um. Desde que cada um não faça mal a ninguém. Ok? Então, vamos caminhar assim. Como eu estava dizendo, o Toninho Meio, na criação do Cudoeiro, não sei se ele sabia na altura que ele ia empregar muita gente, que ele ia resgatar muita gente da delinquência. Uma das pessoas que vocês podem ver salvo pelo Cudoeiro, os lembas, na pessoa mais conotada nos lembra, na Groia. Ele cresceu num bairro melindroso que você não tinha uma outra saída a não ser um delinquente, um drogueiro e perdoado naquele momento. Mas o Cudoeiro resgatou daí. Então, quem é Toninho Amigo do peito? Bruno Aime. Epá, todos nós tínhamos uma infância que nos metíamos em gangue, grupo daqui e dali. E não tens outra saída a não ser se perdoar. Mas o Cudoeiro resgatou daí. Ok? Por exemplo, o príncipe Ouro Negro, presidente de Gasolina. Tínhamos também aquele nosso grupinho na Benda, no Morro 8. Mas o Cudoeiro resgatou-nos daí. Quem é o culpado? Toninho Meio. As serva de palmas para o Toninho Meio. É normal, quando eu for falar muito, é normal, mas vai me dar um cinema. Ele não precisa dizer, é um minuto. Como nós estamos aqui aguento? É normal me interromper, porque a história do Cudoeiro, a história do príncipe Ouro Negro na arte angolana é mesmo grande. Se eu estiver a ser muito longo, nós estamos mesmo aqui abertos, é para nós entrar, dizer, não, príncipe, calma ali, assim, que estamos num campo aberto.
Ok? Nós não podemos ter aquele ei, Mitsu. Depois voltas a falar. Bem, obrigado. Acho que vou me levantar então para todos poderem ver. É bom que o príncipe pode nos tirar também dessa coisa da responsabilidade com a forma dele, mas é verdade que nós estamos aqui para falarmos do que temos que falar, mas sobretudo sobre um momento de muita responsabilidade. Às vezes as pessoas pensam que é tudo entretenimento, mas não é tudo entretenimento. A minha responsabilidade, aquela que eu me dou a fazer desde muito novo na música e na vida dos angolanos, é igualzinha que um médico tem para operar os seus pacientes. Eu não me brinco com a minha arte, não me brinco com aquilo que eu dediquei toda a minha vida a fazer. Por isso é que se eu achar que alguém me está a faltar com respeito, eu sou humilde o suficiente, como a maior parte das pessoas que estão aqui, penso eu, porque é assim que é o africano, porque infelizmente fomos submetidos a tantas coisas que perdemos a característica da arrogância há bastante tempo. Mas muitos de nós ainda, né, nessa luta de se encontrar, perde-se na arrogância. Mas eu como é que se diz isso? Em português também. Quando te baixas para alguém, subserviência. Não permito. Eu digo assim, eu sou filho de um continente de reis e rainhas. Então, eu não me permito ser menos do que um rei, do que um filho de uma rainha, do que um filho de um rei. Não me permito ser menos do que isso. E aonde eu meto os meus pés, aonde eu meto a minha inteligência, mesmo sendo pouca para muitos, eu meto com tudo que eu tenho. Então, eu tenho um respeito enorme por mim, mas sobretudo por aqueles que me fizeram. Por isso é que, como diz-se bem, ninguém é melhor que ninguém. Desde já, tudo que eu venho a falar aqui não é para inferiorizar ninguém, nem para me sentir superior, porque eu não sou superior a ninguém. E pronto, quero agradecer-vos por terem vindo, porque realmente, como disse aqui o nosso irmão Sabi, a ideia foi mesmo nossa de estarmos juntos, porque a gente vem muito para aqui e nunca se encontra com os irmãos. A gente encontra-se com os brasileiros. Os brasileiros têm muita curiosidade. Fico muito feliz por essa curiosidade que os brasileiros, principalmente aqui na Bahia, têm. Mas, infelizmente, nós temos muito pouco a ensinar. Porque os brasileiros aprenderam a ser mais africanos, pelo menos aqui na Bahia, do que nós. Eu tenho estado a aprender muito com os brasileiros daqui da Bahia sobre a nossa cultura e, sobretudo, sobre a resistência. Sobre a resistência daquilo que nós somos. Eu ainda não fui a um ritual de candomblé, mas estou interessado. Eu cresci católico na arrogância, na ignorância de ser alguma coisa que nos foi dada a seguir por aqueles mesmo que nos trouxeram a escravatura, a opressão, depois o colonialismo. Claro que eu tenho, a minha base é Deus, acredito em Jesus Cristo como um homem de carne, que deu o seu amor, que partilhou de verdade amor. Mas eu sei sempre que há uma cultura que foi destruída e apagada do mapa. Mas existiram pessoas que subiram naquele barco negreiro que veio até aqui, não saíram só da Angola, saíram da Nigéria, do Senegal, do Ghana, da Guiné. Ainda falou-se aqui que tem muitos guineenses aqui, desde já também passar aqui de lá. Muito obrigado. Moçambicano. Canimamo. Essas pessoas que subiram no barco negreiro durante anos conseguiram defender
uma cultura que ainda sentida. Eu participei na festa de Emanjá. Emanjá em Angola é a quianda. Eu me lembro que 2005, 5 ou 6, eu ia fazer um grande show na ilha de Luanda. E eu, como um bom católico que era, eu fiquei com muito receio de chegar até o Soba grande da ilha, o Soba Napoleão, para pedir, porque se formou uma nuvem grande de chuva no céu. Para quem não sabe o que é o Soba é a autoridade tradicional que nós temos lá, que hoje quase não tem valor nenhum e são tratados como... Exatamente, como feiticeiros. E não é isso. Eu convivo com muitos Sobas, as minhas férias felizmente passo em Angola. O meu dinheiro que eu ganho em Angola, eu tento o máximo gastá-lo em Angola. Eu quando tenho férias vou para o Uíge, vou para o Namibe, vou para Banza Congo, vou para todas as províncias, para o Kwanza Sul. Faço, aliás, quem me acompanha nas redes sociais sabe o que é que eu faço nesses meus últimos 20 anos. E tenho muito orgulho de ser, mesmo contra todo um sistema, não só político, mas social, mas eu vou continuar a fazê-lo e a defender a minha nação como tal, porque eu sou da nação africana, não sou da nação europeia. Essa foi a nação que me explorou e me fez entender durante muito tempo que eu estava errado naquilo, ou seja, que eu estava certo acompanhando aquilo que eles me incutiram enquanto filho daquela nação africana que muito perde e muito vai perder ainda se nós, principalmente que estamos aqui, não tivermos a capacidade de dizer assim, tudo bem, eu vou respeitar os outros, mas pela minha dignidade eu vou perder o pão, que é normal. Eu vivia melhor, tinha muito mais dinheiro quando simplesmente fazia o que os outros queriam, o que agradava a maioria, o que fazia dançar as pessoas, alegrar as pessoas. Desde o momento que eu decidi ter a raiz, a matriz africana e defender os meus irmãos africanos, porque na verdade nem é defender os meus irmãos, é me defender a mim mesmo, que consequentemente leva-me a defender uma história, eu comecei a perder tudo. Mas olha, eu estou tão feliz porque quem me faz perder, na maior parte das vezes, são aqueles por quem eu luto. Então a minha felicidade é perceber que ninguém vai chegar a lado nenhum se não passar por isso mesmo que eu estou a passar, que é a defesa dos nossos direitos. Nós temos direitos. E os nossos direitos, que é importante a gente vir para o Brasil estudar, porque a gente quer aprender, porque sabemos que nos nossos países, aquilo que é a formação, que é a educação, quase não tem investimento, não é? Então, por isso é que vocês vêm aqui estudar, mas ninguém se esquece. Quando eu digo naquela música, Conti Paulito, não é esta. Exatamente. Não se esqueça de voltar. A minha avó me disse no ano de 1998, quando eu ia para Portugal, ela me dizia assim, o Kid, que é o meu nome em casa, a estica até que vai, para quem está a entender, tu podes ir, mas até que volta. Aquele onde eu estou, a estica vai é para aprender, depois vem aqui. E eu fui e voltei. E quem é quando mamã, wangiambela, Deia wakuishi o mundo monande, gira mundo, gira poeira monandege, mas kujibe o quatro, kujibe hoje gira que Deia mugila ya Zambia anda kukujudara, Deus vai te ajudar. O kujibe hoje na dieto, kujibe kuvutuka. Em teu próprio nome, em nome dessa terra, tu tens que voltar. Gira mundo, gira poeira, mas não esqueça a dor da terra, não esqueça de voltar. E eu voltei, e vocês têm que voltar. É por isso que vocês estão aqui. O Brasil é do brasileiro. Não se esqueçam. Em primeiro lugar, o Brasil é do brasileiro. E nós vamos contribuir com o nosso amor, com a nossa africanidade e com todo o amor que o brasileiro nos dá, porque eu recebo muito amor aqui do Brasil e sou muito grato por isso. Mas eu não posso me esquecer que eu sou angolano, eu tenho uma terra.
Eu estou aqui, vou ficar aqui mais uns dias, mas eu estou com saudades da minha terra, eu tenho que voltar lá. Eu tenho que contribuir lá. Eu tenho saudade do fundo. Mas não aceitar um médico, está valorizando aqui. Mas não aceitar um médico. Exatamente. Esses 8 anos que te metem aqui, se metem aqui, o que é que tu fazes de verdade para que Angola chegue mais perto de ti? Esse convívio, esse encontro com a comunidade. Achas muito ou pouco? Então é uma contribuição muito pequena, né? Então nós temos que nos encontrar mais para encontrar soluções maiores para trazermos a nossa cultura mais para aqui. Por quê? Porque nós temos cultura brasileira em Angola. Nós conhecemos o Brasil. Nós veneramos o Brasil há anos. Nós conhecemos, antes das novelas, nós conhecíamos o Brasil por causa de um preto, Pelé. Antes das novelas. Depois surgiram as novelas que foram nos levando a outros tipos de coisas, outros tipos de pensamento e nos misturamos nesse, né? Hoje nós somos mais brasileiros até do que angolanos. A maior parte de nós. Ou seja, nós sabemos mais do Brasil do que Angola. Nós não sabemos do Congo, que é o nosso irmão ao lado. Aliás, principalmente nós angolanos, nós desprezamos porque a nossa cultura durante anos nos ensinou a desprezar os nossos irmãos ao lado, principalmente o congolês que está mesmo ao lado. Que esses congoleses que são mesmo os filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Porque o reino do Congo ali mesmo, nós sabemos que o reino do Congo, a sede do reino do Congo era em Angola, em Mbanza Congo. O que é o Mbanza Congo hoje? É triste. Eu sou um ativo do Mbanza Congo, E o que é que a gente faz pelo Mbanza Congo? Vocês estão aqui, mas estudas a história. Já tem um projeto de ensino de língua que com eu e um amigo meu. Somos de Manaus, mas nós, como uma questão de resgatar esse valor, nós estudamos cursos para brasileiros, que é o que conta. Então, ele Ele merece estar de eu sei que alguns anos atrás a professora Ieda tentou na Universidade do Brasil implementar o Kikongo e o Kimbundo, né? Quem sabe? não nego. Tem? Não, só o que muda. Kimbundo. Tá. Nós temos que obrigar os nossos mais velhos, porque hoje em dia nós temos muitos jovens também na política, naquilo que é a nossa estrutura do país. Exigir aos nossos mais velhos a pagarem professores para virem da Angola aqui para ensinar, porque para mim é ridículo, e principalmente ensinar em Angola. É ridículo eu chegar aqui, os meus amigos brasileiros, alguns, falam mais palavras em Kimbundo e em Kikongo do que eu. É ridículo. Demais. Mas pior que Angola não tem. Não existe ignorância no seio do povo. Não, mas ele não dizer quando, por exemplo, o pai bota quando bota a pessoa já começa a falar mais da África, quantas pessoas se chegaram a sua vida? Quantos não botam a chamar a ignorância, quantas pessoas se aquela cultura europeia, americana, às vezes, começou a botar às vezes na africana. E muitas pessoas foram nas redes sociais para já Mas o povo não tem ignorância porque infelizmente não aprendeu igual a mim, quando não sabia dessas coisas. Mas assim, a nossa tendência é quando está falando, o que você faz para estar mais próximo de Angola especificamente, né? Nós somos angolanos. Eu, por exemplo, no meu currículo, na Brazuca, eu tento fazer o máximo possível para aprender a fazer funs, a outras comidas nacionais, alguns amigos brasileiros, eu tento implementar a cultura. A música angolana e a alimentação angolana, a nossa cultura tem as danças e muito mais, para que eles conheçam. Igual na minha casa, eu vi vídeo lá, então só passando reportagem da banda e tal. E recentemente aconteceu de drone lá na Maranhão, aquilo para mim é uma ignorância, porque acredito que eles não tinham imagens de verdade da Angola, mas não é por história, entendeu? Eu acho que se nós mudarmos um pouco esse conceito, começar a tratar na nossa terra,
Eu acho que essas questões ao redor vão aprender mais, vão defender-nos, como a minha colega, inclusive, da UFBA, Feliz Leite de Vida, agora na Apostólica, defendendo o terra, porque acho que não está estudando isso. Reparem numa coisa. Eu chego no Brasil e digo assim, eu preciso da vossa ajuda, porque sou refugiado praticamente, não tenho condições em Angola. O que é que a pessoa que vai me receber vai pensar? E lá é um país pobre, miserável, que está estudando. Angola tem muitos problemas, muitos, mas temos coisas lindas e maravilhosas. Angola é um país que eu olho, que eu vejo, por exemplo, agora, com muita margem de ascensão, de crescimento. Eu não vejo isso na Europa, não vejo isso em quase lugar nenhum, mas Angola tem. E isso só acontecerá, esse crescimento, se nós respeitarmos uns aos outros, porque nós precisamos das plantas para respirar, as plantas precisam de nós para arredá-las, nós precisamos do irmão ao lado, nós falamos dos judeus, admiramos os judeus, mas não praticamos nada do que eles fazem. Nós não temos coragem de comprar na loja do nosso irmão, nós preferimos ir comprar na loja do outro que está lá atrás, só para o nosso irmão não ter melhor condição do que nós, porque não queremos que ele esteja bem. Exatamente. Então, eu acho que o nosso problema ainda está mesmo conosco por aquilo que nos aprisionaram durante anos, já nos largaram e cada um tem que fazer uma escolha. E a maior escolha está no amor. O amor é a única coisa que pode nos perceber que se você me beliscar aqui, dói, então eu não vou beliscar o outro porque ele tem que estar bem. Daí que realmente eu tenho muitas coisas para dizer, mas eu acho que o melhor é irmos, quem quiser fazer uma pergunta e dizer alguma coisa, pode fazer a minha, ao príncipe, que eu mando sabia aqui, e também dizer que este encontro que nós estamos a ter aqui, de iniciativa própria, no fundo tem o vosso apoio, porque de verdade nós não temos aqui grandes coisas, nem viemos aqui para fazer entretenimento. Podemos nos entreter daqui a pouco, porque eu gostaria de cantar nem que fosse uma música para vocês. Mas não foi o motivo principal que me traz aqui. O motivo principal que me traz aqui é perceber como é que nós podemos encontrar um caminho para, não é para ajudar, mas para nos mantermos firmes, né? Um caminho que nos mantém firmes naquilo que são os principais ideais que façam com que os africanos, no geral, porque Angola é só um sonho pequeno. O meu sonho é a África. O meu sonho, meu, em particular, é a África. Porque se eu estiver só bem em Angola e o meu irmão do Congo não estiver bem, é para esquecer. Não existe, é igual. Estamos aí a comprar na Europa, quando a África do Sul faz muita coisa e nós não compramos nada. Está entendendo? Nós não estamos aqui para falar de política, mas infelizmente a vida social nos submete a isso. Por quê? Porque nós vimos, nós estamos a olhar, nós precisamos de educação. Em Angola, saúde, se tu fores das províncias, as pessoas quase não vão ao hospital. Certo? Então, nós não vamos fingir muito sobre saúde. Só se haver uma peste, alguma coisa que for injetada, ok, pronto. A nossa maior preocupação, a minha pelo menos, é a educação. A educação que vai nos permitir estarmos aqui em sintonia, a educação que vai nos permitir o respeito. Se vocês repararem, muita gente levantou, foi para lá, porque lá devidamente está o entretenimento. É isso que muita gente quer fazer. Mas eu acredito que os que estão aqui não vieram aqui para se entreter simplesmente. Porque vai ter entretenimento no carnaval todo. Vai acontecer várias vezes. Isso vai acontecer muito. Mas não vai acontecer essa conversa muitas vezes. Esse é um dos problemas da nossa gente. Nós não queremos realmente nos informar.
mas estaremos no blog para criticar. Exatamente. Esse é o ponto. Teremos muitos a criticar algo que ele não ouviu sequer bem. Ouvi dizer. Exatamente. Então, é sobre essas coisas, sem apontar a ninguém, evidentemente, o dedo a ninguém, mas já apontando, é sobre essas coisas que a dor que bate aqui dentro se torna muito forte. Eu peço sempre a Deus que a minha dor não me faça um homem diferente daquilo que eu sou. Porque a dor muda o homem. A decepção muda o homem. Nós precisamos nos ajudar com amor, com atenção, ouvir mais do que falar, aquilo que eu falar bem, mas ouvir mais do que falar. É importante ouvirmos bastante, ouvir os outros, saber das suas inquietações. Não vivas num mundo onde o teu irmão tem muitas dificuldades, porque se ele tiver fome, é o bíblico, é humano. Se ele tiver fome, vai ter que roubar, e se tiver muita fome, não tem como se virar. Ele vai ter que roubar alguma coisa. Vai roubar de quem? Você que tem e não tem para lhe dar. Ou então ele morre de fome. Então, seria bom eu tirar um bocadinho do meu pedaço para partilhar com o meu irmão. Eu tento fazer isso em toda a minha vida. Tanto dentro da minha casa, do meu seio familiar, é o que eu ensino aos meus filhos. Apesar de ser muito difícil, porque cada um nasce com o seu caráter. Mas eles sempre saberão que o meu pai sempre disse isso. Eu me lembro que eu dei uma surra nos meus filhos. Aqui criticam muito, né, bater nos filhos. Me lembro que eu dei uma surra nos meus filhos aos 3 anos de idade. Eles tinham 3, 4 anos de idade. Que eles iam brincar, metiam a mão no escape do carro. Uma vez, 2 vezes. Eu avisei. A terceira vez, dei-lhes uma surra, como o pai amolado. O pai a fritar. Passaram-se 16 anos. Os meus filhos me fizeram lembrar da surra. Ok. Eu não bato nos meus filhos. Deixei de bater. Então, eu converso com eles e digo sempre, se vocês se lembram da surra dos 3 anos, vocês vão se lembrar das minhas palavras de hoje, sempre. Então, eu vou vos dizer, a escolha é vossa. Tem o sim, o não e o neutro. Eu já vos mostrei o meu posicionamento. Você tem o não, o sim e o neutro aqui. Você tem que escolher. Eu só estou no mundo aqui. O filho não é do pai, não é da mãe. O filho é dele mesmo. Quando cresce, ele vai fazer a sua escolha. Meu pai queria que eu fosse engenheiro de petróleo, das petrolíferas, que eu fosse engenheiro e que eu trabalhasse numa petrolífera, porque é o que dava. Os meus irmãos estudaram, foram para a escola, eu paguei a escola deles com o meu dinheiro da música, que o meu pai nunca quis. O meu pai não trabalha, a minha mãe não trabalha. Quem paga o sustento deles sou eu, com o dinheiro da música, que eu nunca quis. Pois os meus irmãos se formaram com o dinheiro da música, mas eles não têm condições de sustentar os meus pais. Está entendendo? Não é a formação simplesmente. É sobre aquilo que você ama, que você faz com amor e com carinho. Eu me lembro também que quando eu comecei na música, não se ganhava dinheiro da música, ninguém vivia da música. O samba era considerado música dos velhos. Essa é música dos mais velhos. Isso não vai a lado nenhum. Como não vou a lado nenhum? Arthur Nunes morreu com 27 anos de idade. E cantava Kizua King Fua Mama Ngandala mi Pungidila Ngandala mi Pungibanza Ngandala Ngoe Makamba Ndanya Mishikwile Nyamkwingile Kindanindie Mungalasa Mungalasa Yanzambe Mama E Mungalasa Yanzambe 27 anos. Era quanto? Não. Eu tenho 42. David Zé, que cantou a música que os americanos versionam hoje, que o mundo todo faz versão, que cantou Katete Gile, Gila Mukonda, Ai Mukonda Katete Watelo Ngandu ya Katelo Magia, O Kajila Watondo Mtala, Nikasekele ni Mwajeze, Kajila Watondo Mtala, Nikasekele ni Mwajeze, Mama, O Mwajeze, Idiara Katelo Ngandu. Katete é um passarinho pequeno, é o que ele diz.
mas que os grandes tinham medo. Os grandes tinham medo, ele estava a falar dele. Morreu com 33 anos de idade. Eu tenho 42. Era quanto? Ele lutou e morreu. Porque todos nós vamos morrer. Algum dia. Uns vão primeiro. Uns vão conseguir contar a história, os outros nem por isso. Agora, ninguém aqui. Eu não sou suicida. Não sou mesmo. Nem pensem que eu vou. Não. Mas eu tenho a coragem de me defender. Vocês já ouviram falar de mortos-vivos? Às vezes a gente anda na rua já meio morto. Mas eu prefiro realmente morrer da vida do que ser um morto-vivo. E nós temos muitos mortos-vivos. E se nós continuarmos com as tendências que nós temos, ou que nós estamos, nós vamos continuar com a nossa terra, existirá muitos mortos-vivos. Porque Angola, sem os angolanos, é só um terreno cheio de espaço. Nós fizemos Angola. A África, sem os africanos, é realmente um terreno rico, cheio de espaço, onde todos vão lutar por essa riqueza, como nós vimos até hoje. Todo mundo vai lutar por essas riquezas e nós seremos sempre os últimos. Eu tenho estado a ler e a me inteirar um bocadinho mais sobre Diop, Alan Diop. Ainda hoje estive a ver um documentário onde ele falava do Egito, né? De toda a história do Egito, dos reis, dos estudos que eles fizeram sobre tudo e como fomos manipulados, onde o homem branco, né? Aparece à frente de toda a história. E eu pude perceber mais uma vez que só os homens corajosos, não suicidas, mas corajosos. Quando falo de homens, estou a falar das mulheres também. Estou a falar num contexto geral. Só os corajosos vão conseguir determinar uma África independente. Mas a África independente tem que, para conseguirmos ter uma África independente, nós temos que conseguir situar o espiritual com o material. O espiritual sozinho não vai nos levar lá nenhum. Ele vai continuar, vai haver resistência, vamos continuar ali, mas continuaremos a ser isso. Então, temos que realmente estudar. Não é virmos passear, na hora do estudo estamos lá fora do entretenimento. Não, esquece, estudar é estudar. Eu parei na 8ª classe, eu passei para a 9ª, nunca mais fui para a escola. Eu disse ao meu pai, eu vou conseguir o que eu quero. Eu hoje, que saí do Rocha Pinto, eu sou conhecido no meu país, todo o meu país. Eu sou o cantor angolano da minha geração com mais prêmios internacionais. Não foi dado de bandeja. Foi feito com luta, com resistência, apanhar chapada e dizer assim, não, eu não tenho que falar nada, deixa só essa chapada dói, vou à minha casa, choro sozinho, reservo as minhas lágrimas para mim, para que eu possa então, no dia seguinte, estar de novo com um sorriso, à frente das câmeras, à frente de tudo. Mas como é que esse gajo não morreu? Agora vamos ter que lhe aplicar outra. Enquanto estão a preparar a outra, tu vais caminhar mais alguns passos. Depois vais cair de novo. Por isso é que, se vocês repararem, angolanos particularmente, conhecem algum herói angolano? Conhecem alguma figura angolana de destaque que realmente os angolanos todos apoiam e está lá? Isso não dá medo. Hã? Isso me dá medo. Isso me dá muito medo. Oi? Ela falou bem. Bonga. Se o Bonga realmente tivesse o apoio da Angola,
o Bonga seria, digamos, das maiores figuras de África. Porque ele realmente já é, mas seria mais. Mas tens outros também que são corajosos solitários, tens o próprio Paulo Flores, tens outros. Alguns já partiram, já não estão nesse mundo. Certo? Mas, se nós pegássemos e realmente apoiássemos o Cota Bonga, por exemplo, já viram como é que Cabo Verde apoiou a Cesária Évora? O governo de Cabo Verde construiu uma estátua de Cesária Évora. Os cabo-verdianos, não vou falar do governo, mas os cabo-verdianos deram o nome do aeroporto de São Vicente com o nome de Cesária Évora. Conhece alguma rua bom? Conhece algum aeroporto bom? Falou do Nagrelha. Quando é que o Nagrelha começou a ser reconhecido em Angola? É exatamente o que vai acontecer conosco. Contigo, comigo. Exatamente, né? Então a gente tem que parar em algum lugar. O que é que acontece aí? Mas tem que mudar essa realidade. É isso que nós temos que lutar para mudar. Como é que a gente muda isso? Eu também não sei. Mas só fazendo o que o Cota está fazendo, que a gente tem que seguir também uma linha dessa. E também postando lá na frente a gente consiga fazer alguma coisa. Eu me lembro, a gente fala do Nagrelha, eu me lembro que quando o Nagrelha apareceu, e nós começamos um trabalho à volta disso, à volta das comunidades onde havia muito crime e roubos. O que é que aconteceu? Eu fui investigado pela polícia, fui posto como passador de drogas, fui posto como consumidor de drogas, porque nós estávamos realmente e queríamos, e eu achava que sim, porque eu venho com um legado que vem do Toninho Amado. Eu sou muito amigo do Toninho, eu vim para aqui a falar ao telefone, uma videochamada com o Toninho Amado. Sou muito amigo do SBEM. E eu sei que lutas é que eles fizeram para que o Kuduro permanecesse. Eles deram as vidas deles, digamos. Se bem hoje está numa cadeira de rodas, ele precisa da nossa ajuda para viver. Quando na verdade o SBEM tinha que estar descansado com tudo que ele já fez. Hoje nós temos qualquer angolano é um kudurista, porque qualquer angolano faz um adoço. Estou a mentir? Estou a mentir? Todo angolano faz um adoço. Né? Exatamente. Eles não ganham nada sobre isso. Toninho Amado foi viver nos Estados Unidos cansado. Quando um próprio fazedor do Kuduro, que é o nosso Kudu, que eu gostava mais dele, como é? Passingue, Toló, eu vou ter que falar, eu não queria falar dele propriamente porque pessoas assim não temos que falar nele, tem que acabar sempre no silêncio. Quando ele consegue abrir a boca para dizer algo sobre o Toninho Amado, nós vimos a doença da nossa sociedade, algo de negativo sobre o Toninho Amado. Exatamente. Então, porque o Toninho Amado, se não fosse o Toninho Amado, ele não teria boca para falar. Exatamente. Então a gente tem que começar a falar das nossas coisas com os nomes que eles têm. Bom? Até porque faz parte daquele bailarino. Não interessa que seja bailarino, faz o Kuduro. Nós somos um pouco Kuduro. Nós todos somos um bocadinho Kuduro hoje. O Kuduro tirou muita gente da delinquência. A gente andou nos Sambizanga, nos Marçais, nos Ganjês, toda a juventude do Kuduro importante. Eu fui trabalhar com eles, desde Toninho, Sebem, Putulilas, Virgílio Faia, Toninho Amado, os atuais, os radicais. A gente, quando começou a fazer os nossos passos mais para a área internacional, a gente queria meter o Kuduro, nesse caso o Sebem e o Putulilas. Houve uma guerra desenfreada com a minha pessoa. Por quê? O que eles não podiam? Por quê? Não pode. Espera aí. Você também é artista.
também és cantora. Eu te convidei para vir. Né? Nós vamos. Por que o homem do Kuduro não pode? O nível de quê, meu Deus? Há cantores de rappers em Angola que fizeram Kuduros há anos atrás. Não vou citar os nomes, vocês vão descobrir isso. Entraram no Kuduro há muitos anos atrás e pediram para não meter o nome deles. Está entendendo? Mas o Kuduro alimentou pessoas, tirou gente da delinquência, como ele acabou de dizer, tirou pessoas da fome, sustenta famílias. Nós estamos aqui a falar do Nagrelha. A família do Nagrelha foi sustentada pelo Kuduro. As pessoas hoje fazem postos do Nagrelha com a família linda que ele construiu. Eu conheço o Nagrelha desde a primeira mulher. Eu já sabia que ele era aquela grande pessoa. Eu levei o Nagrelha no Samizana, saímos do show Super Rock, Super Rock. E ele me disse assim, papá, deixa-me aqui. Eu disse, não, Nagrelha, eu fui te buscar na tua casa, eu vou te deixar na tua casa. E ele me deu assim, com a porta já aberta para dizer, fecha. Papá, imagina o papá no palco atuar, meu amigo que te gosta bué, entra a correr para te abraçar. Os seguranças vão vir lhe tirar para a coisa. Vão lhe puxar, vão lhe bater o quê? Até eu explicar que é um amigo, já lhe bateram, já lhe tiraram. Tá bem. Então, exatamente. Realmente, tem muita coisa para contar, mas vou deixar aqui o Mano dizer alguma coisa para nós. Temos um debate mais participativo. Obrigado.